E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, ok? Primeiro, né, imagine se não existisse um sistema de classificação que pudéssemos organizar em toda a biodiversidade existente no planeta, né? As milhares de espécies que foram descobertas e são descobertas aí constantemente, certo? Bem, um breve histórico, né, se nós pensarmos aí desde o início, né, o homem ele já vem tentado aí organizar aí plantas e animais de acordo com o observar do mesmo, né? Por exemplo, há muitos anos atrás, né, tipo até antes de Cristo mesmo, alguns cientistas eles já ou pensadores da época eles já tinham um sistema de classificação. Eles pegavam, por exemplo, essa planta é comestível, eu tenho que classificar junto com a planta que também é comestível. Este animal tem sangue vermelho, esse aqui não tem, vamos fazer uma classificação de acordo com seus critérios, ok? Bem, mas a classificação biológica mesmo, que nós vamos seguir aqui, vai ser a classificação de um cientista com o nome de Carl von Linné, né? Ou simplesmente Linneu, né? Como vem escrito aí nos livros de biologia, nos livros de ciências, ok? Bem, como que é essa classificação de Linneu? Essa classificação de Linneu, ela diz o seguinte, né? Primeiro de tudo, né? Se eu pergunto para vocês o que é uma espécie, né? O que é uma espécie, né? Então a espécie, ela nada mais é do que todo ser vivo, certo? Que consegue se reproduzir e nessa reprodução ele gera descendentes que são férteis, certo? Então, se cruza duas espécies e esse terceiro, que é aquela espécie que vai nascer, para ser considerada espécie, ela tem que também se reproduzir e gerar descendentes, ok? Bem, a espécie, pessoal, na classificação de Linneu, ela vai ser o grupo mais específico, né? Específico, certo? Como que é essa classificação de Linneu? Essa classificação de Linneu, ela segue um reino, certo? Então, o reino então seria o lugar assim mais abrangente, que eu colocaria assim diversos seres vivos ali dentro. Então, eu colocaria lá, cachorro, gato, cavalo, bactéria, protozoário, né? Eu colocaria todos os seres vivos dentro deste reino, certo? Então, este reino, pessoal, ele seria maior, certo? Do que a classe, certo? Este reino seria, ou melhor, né? Seria maior do que o filo, certo? Então, primeiro eu tenho um reino, depois eu tenho um filo. Então, o reino é maior do que o filo. O filo já vai abranger outras categorias, ou seja, eu tenho todas as categorias agrupadas no reino. Mas quando eu chego para o filo, já vai diminuindo, certo? Já vai ficando somente alguns. E depois, quando eu saio do filo, certo? Eu venho ali para uma classe, beleza? Então, o reino é maior do que o filo, que é maior do que a classe, certo? E além disso, eu tenho ainda maior do que, ou no caso assim, eu tenho a classe sendo maior do que a ordem, certo? Tenho a classe sendo maior aqui do que a ordem, beleza? E ainda, então eu tenho reino, filo, classe, ordem. Eu tenho ainda a ordem sendo maior do que quem? A ordem sendo maior do que uma família, beleza? A ordem sendo maior aqui do que uma família, beleza? Então, reino maior do que filo, maior do que classe, maior do que ordem, maior do que família, e a família, certo? Ela vai ser maior do que quem? Maior do que o gênero, e o gênero vai ser maior do que a espécie, que foi por onde a gente começou aqui, certo? Então, assim, a maior unidade taxonômica, beleza? É o reino. E por que eu disse maior unidade taxonômica? Porque assim, a parte da biologia, né, que vai estudar exclusivamente a classificação dos seres vivos, chama-se aqui taxonomia, certo? Então a taxonomia é a parte da biologia que vai estudar aí exclusivamente os seres vivos, ok? Vamos pegar um exemplo aí de classificação biológica para nós podermos aí discutir, ok? Então eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, né? Fazer aqui no canto aqui, Vou pegar um exemplo qualquer. Vou pegar aqui um animal, certo? Vou pegar aqui um animal conhecido aí como sussuarana, certo? Então essa sussuarana, certo? Ela vai ter uma classificação que eu vou passar aqui para vocês. Então ela vai ter um reino, beleza? Ela vai ter aqui, ela vai ter também um filo, beleza? Ela vai ter uma classe, ela vai ter uma ordem, certo? Vou deixar essa letra aqui um pouco menor para caber todos aqui, certo?
Ó, vai ter uma ordem, beleza? Ela vai ter uma família, certo? Ela vai ter aqui, ó, uma ordem, ou melhor, né? Ó, tô confundindo aqui, ó. Ela vai ter um gênero, né? Ó, ela vai ter aqui um gênero, certo? E ela vai ter aqui também uma espécie, beleza? Agora vamos ver qual seria o reino pertencente aí deste organismo, né? Ó, o reino, pessoal, eu vou comentar para vocês o seguinte. Como esses reinos são organizados? Existem 5 grandes reinos, que é o Plantae, né, ó, o Animalia, o Protista, o Fungi e o Monera. Então eu tenho 5 grandes reinos. E já vou comentar com vocês aí logo sobre a característica de cada reino aí específico, certo? Então vamos lá então, pessoal. Para qualquer pessoa que você pergunte aí, ó, você tá andando na rua e tal, eu pergunto assim, ó, qual será o reino que nós pertencemos, né? Todo mundo aí vai falar que é o reino animal, certo? Então, ó, esse reino animal, ele vai ser escrito aqui como sendo o reino Animalia, né? Ó, tá, mas reino animal e reino Animalia é a mesma coisa. Então, pertencemos a um reino animal, pertencemos a um reino Animalia, beleza? Bem, mas qual seria o filo? Ó, aqui é um filo, beleza? Ó. Bem, mas qual seria o filo que este animal, que é a Sussuarana, pertence? O filo. Então nós temos reino animal, certo? Aí qual filo pertenceria a essa Sussuarana, né? Ó, essa Sussuarana pertenceria ao filo que nós vamos chamar aqui de Chordata, né? Ó, Chordata, opa, Chordata, beleza? Mas o que é esse filo Chordata? Esse Chordata, pessoal, tem a ver com os cordados, né? Mas quem que são os cordados, né? Ó, os cordados, então, são aqueles animais que durante a fase embrionária, certo? Eles apresentam 3 características. Respiração por brânquias, certo? O tubo, né, um tubo nervoso, certo? Que vai formar aí o sistema nervoso do indivíduo, beleza? E eles vão apresentar também, ó, além da respiração branquial, além da formação de um sistema nervoso, certo? Eles vão apresentar também uma notocorda. E essa notocorda ela vai ser substituída em alguns indivíduos e em alguns outros indivíduos não. No caso nosso, nós somos cordados, né? Já respiramos uma vez por brânquias e evoluímos para o pulmão, certo? Temos um sistema nervoso muito complexo, ok? E ainda, ó, além disso, a nossa notocorda originou quem? A nossa notocorda foi que serviu de molde para formar aqui a nossa coluna vertebral. Então, a Sussuarana também é um cordado assim como nós, beleza? Esse cara aí, pessoal, ele pertence a uma classe, né? Ó. Bem, geralmente, pessoal, se a gente pensar assim, ó, os animais, eles, quando nascem, né? Ó, eles são acompanhados ali pela mãe, porque eles precisam mamar, beleza? Então, ó, eu vou chamar aqui essa classe de mamália, beleza? Ó, classe mamália, que tem a ver com mamíferos, né? Então, ó, se fosse a classificação do homem aqui, nós também estaríamos aqui no mesmo reino animal, no mesmo filo Chordata e na mesma classe mamália, né? Porque nós somos classificados no reino animal, somos cordados e somos mamíferos, beleza? Aí quando chegasse aqui na ordem já ia começar a diferenciar, certo? Bem, mas vamos lá, voltando para a Sussuarana. Qual é a ordem que ela pertence? Ela pertence a uma ordem do tipo carnívora, beleza? Uma ordem do tipo carnívora. Aí ela pertence a uma família, né? Qual é a família que ela pertence? A família Felidae, beleza? Família Felidae. E referente ao gênero, certo? Ó, referente ao gênero, ela pertence ao gênero Puma, certo? Gênero Puma. E referente à espécie do tipo Puma concolor, beleza? Então temos aí a classificação de um animal sendo de nome conhecido, né? O nome não o nome científico, né? O nome conhecido como sendo a Sussuarana, certo? Vamos pegar um outro exemplo aí para fazer uma classificação, certo? Vamos fazer uma classificação aqui. Vamos pegar, por exemplo, a classificação do cachorro, né? Vamos pegar, por exemplo, a classificação de um cachorro, né? Qual seria a classificação de um cachorro, né? Todo mundo tem um cachorro, todo mundo gosta de cachorro e todo mundo vai saber dizer aqui só qual seria a classificação desse cachorro. Então, ó, o cachorro, pessoal, ele pertence também a um reino, certo? Então, ó, qual é o reino que esse cachorro pertence? Um cachorro pertence ao reino animal, certo? Reino Animalia, certo? Qual seria o filo
que esse cachorro pertence? Esse cachorro também é um cordado, ele pertence então ao filo Chordata, certo? Pertence ao filo Chordata, beleza? Bem, qual seria a ordem que esse cachorro pertence, né? Qual seria a ordem que esse cachorro, ou melhor, qual seria a classe, né? Qual seria a classe, opa, aqui ó, qual seria a classe que esse cachorro pertenceria? Ele pertence a uma classe mamália, certo? Então ele é um mamífero, né? Ó, pertence aqui à classe mamália, certo? E a ordem, né? Ó, a ordem, ele é um carnívora, certo? Então vejam só. Agora veja o que nós temos aqui, ó. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a classificação de um cachorro e aqui em cima nós temos a classificação da Sussuarana. Veja que eles têm o mesmo reino, o mesmo filo, a mesma classe, a mesma ordem. Mas agora quando chegar aqui na família, certo? Ó, quando chega aqui na família, ó, quando chega na família, lá em cima eu tinha Felidae. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter Canidae, certo? E ó, quando eu chego agora no gênero, já não vai ser nem igual ao anterior. Ele já passou a ter uma diferença ali na família, certo? Ó, o gênero aqui então será Canis, beleza? E qual seria a espécie desse cachorro, né? Ó, a espécie desse cachorro, ó, a espécie desse cachorro seria Familiaris, beleza? Ó, e eu vou dar um destaque a esses dois últimos nomes aqui, ó, Familiaris e Canis, né? Ó, certo? Ó, Canis Familiaris. Então eu vou escrever aqui em cima para vocês, ó, Canis Familiaris, ó, Canis Familiaris, certo? Bem, mas o itálico aqui, pessoal, ó, o itálico aqui refere-se a uma característica de um nome científico, certo? Ou seja, qualquer lugar do mundo, ó, qualquer lugar do mundo, você consegue então identificar aí um cachorro através do seu nome científico. Então, ó, dependendo do lugar que você esteja, se você fala assim, ah, isso aqui é um cachorro, certo? Bem, mas cachorro é um nome que nós conhecemos aqui, né, ó. Mas se você tá lá num país, sei lá, um país bem distante, né, de uma língua que você não conhece, mas você tá lá naquele país, e se você falar cachorro, provavelmente ninguém vai entender que você está falando deste cara que late, né, ó, desse cachorrinho. Mas se você falar aqui, ó, Canis Familiaris, né, eles já vão imaginar que Canis Familiaris é então este indivíduo que você está citando. Então aí já veja a importância de nós termos aí, ó, nome científico, certo? Ó, então o que é um nome científico? O nome científico, pessoal, ó, ele vem aqui, ó, de forma binomial, certo? Ó, por que binomial? Ó, binomial. Ah, eu tenho trinomial? Tenho, eu posso ter subespécie também, certo? Quem que é esse meu primeiro Canis aqui, ó? Esse meu primeiro Canis é o meu gênero. E ele vem escrito com a primeira letra maiúscula. Então, ó, o nome científico, ele vem escrito em itálico, certo? Em itálico, sendo o primeiro nome representando aqui o gênero, certo? Escrito o primeiro em maiúsculo. E o segundo minúsculo representando aqui a espécie, certo? E ainda, pessoal, você pode grifar este nome aqui, ó. Grifar este nome aqui, certo? Quando você está escrevendo no caderno e tal, né? Você não está usando o computador, então você vem e grifa esse nome também para destacar ele aí dos demais nomes que você vai estar colocando ali na sua classificação, certo? Então, a língua, pessoal, latim ou latinizado, certo? Latim ou latinizado, binomial, beleza? Primeiro nome maiúsculo, segundo nome minúsculo. Primeiro refere-se ao gênero, segundo refere-se à espécie, certo? Então, ó, se nós escrevermos aqui, ó, se nós escrevermos aqui, ó, Homo sapiens, né, ó, Homo sapiens. Então, Homo sapiens, vou deixar em itálico, beleza? Ó, Homo sapiens. Então, qual é o gênero? Quem é o gênero? O gênero tá aqui, ó, Homo. Quem é a espécie? Sapiens. Ah, mas eu vi escrito num livro Homo sapiens sapiens. Então, gênero, espécie, e o terceiro sapiens que eu teria aqui seria a subespécie, ok? Então vamos pegar aqui mais um exemplo para nós fecharmos essa parte aí, ok? Vamos.
então, pessoal, eu vou acompanhar o mesmo exemplo aqui do Homo sapiens, né? E vou fazer aqui uma comparação aí, a classificação biológica do homem e do cachorro, né? Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas vamos ver aí o que esse cachorro tem em comum em relação à classificação biológica do homem. Ó, no caso do homem, certo? Ó, o homem pertence ao reino animal, ok? Cachorro, tá aqui de amarelo ao lado, pertence a qual reino? Animal. Então, ó, quem que era o nosso primeiro exemplo? Sussuarana. Quem que era o segundo exemplo? Cachorro. Quem que é o terceiro exemplo? Homem. Então, ó, 3 organismos vivos, certo? Ó, 3 organismos vivos pertencentes aí ao mesmo reino, certo? Bem, e os 3 também, pessoal, eles vão pertencer ao mesmo filo. Mas qual filo vai pertencer aí, no caso, o homem? Vai pertencer também, ó, ao filo Chordata, certo? Ó, reino animal, filo Chordata. O homem, pessoal, quando ele nasce, né, ele deve ser amamentado aí por no mínimo 6 meses, né? Então são 6 meses aí que a mãe tem que dar de mamar aí para o filho, certo? Então quer dizer que nós mamamos, certo? Mamamos o quê? Leite. Então nós somos mamíferos. Se nós somos mamíferos, pertencemos à classe mamália, certo? Agora vamos lá, ó. É o mesmo reino que o cachorro, é o mesmo reino que a sussuarana. É o mesmo filo que o Chordata, ou seja, somos cordados, ó, respiração branquial uma vez na vida, certo? Sistema nervoso, temos um sistema nervoso, certo? E a nossa notocorda deu origem aqui à nossa coluna vertebral, beleza? Somos mamíferos, classe mamália. Agora, pessoal, quando eu chegar aqui, ó, na ordem, eu vou ter uma diferença agora em relação aos 3. Porque na ordem sobra quem? Sobra a sussuarana e sobra o cachorro, que são ordem carnívora. A nossa ordem, pessoal, é ordem primata, certo? Então, ó, a diferença já começa a aparecer aqui na ordem, ó, a ordem primata, beleza? Então, ó, daqui para baixo vai ser tudo diferente. Por quê? Quem é o maior táxon que eu tenho aqui, ó? O maior táxon que eu tenho aqui, ó, é o meu reino. Então, ó, no meu reino eu vou englobar tudo. Mas quando eu chegar na espécie, eu vou ter somente o que for específico, certo? Então, ó, da ordem para baixo vai ser tudo diferente. Então, ó, ordem primata, beleza? Mas qual é a família? Qual é a família que vai pertencer a esse homem, certo? Ó, a família que vai pertencer a este homem vai ser a família Hominidae, beleza? Ó, a família aqui, ó, vai ser a família Hominidae, beleza? E depois da família eu vou ter o meu gênero, que agora vocês já sabem que é o gênero Homo, certo? E por último eu vou ter a minha espécie, que vai ser a espécie Sapiens, beleza? Então, ó, ainda sem colocar a subespécie, né? Eu vou considerar aqui somente a espécie ainda, ó. Homo Sapiens, né? Então, ó, gênero Homo, espécie Sapiens. E se eu tivesse ainda, e eu tenho mais algo, ou seja, um algo que é mais específico ainda do que a espécie, que seria a subespécie, que seria Sapiens, certo? Então, ó, a minha subespécie, não, a minha subespécie, certo? Ó, essa subespécie aqui, ó, essa subespécie aqui, ó, seria o Sapiens, ou seja, eu teria ainda mais uma classificação aqui para o homem, certo? Uma subespécie. Bem, assim como eu posso ter subfilo, certo? Posso ter a sub, então esse sub vai entrar aí em qualquer taxon, certo? Tem uma coisa aí, pessoal, que vocês têm que lembrar aí que é bem interessante também, beleza? Ó, veja só, pessoal. Quais são os 5 grandes reinos? Ó, quais são os 5 grandes reinos? Os 5 grandes reinos, não, os 5 grandes reinos são 5. Se eu falei que é 5, então é 5, né? Então vamos lá então. 5 qual? Eu tenho o meu reino Monera, certo? Aí eu tenho o meu reino Protista, ou, prestem atenção nesse detalhe aqui, Protoctista. Isso vai depender do livro que você está acompanhando aí, certo, pessoal? E já vamos falar o porquê protista e protoctista. E vocês já vão entender como é bem interessante essa observação, certo? Nós teremos também, né, ó,
o terceiro reino, que vai ser o meu reino fungi, certo? Ó, Monera, Protista, Fungi. E depois do Fungi eu vou ter o meu reino Plantae, certo? Ó, meu reino Plantae. E depois do reino Plantae eu vou ter o meu reino Animalia, certo? Então vejam só, pessoal. A classificação biológica pode ser usada para o reino Monera. Então, quando usar para a classificação, ou quando eu usar aquela classificação anterior para o reino Monera, eu estarei classificando quem? Eu estarei classificando bactérias, certo? Bem, bactérias e cianobactérias, certo? Bactérias e cianobactérias. E essas bactérias foram as primeiras formas de vida a surgir aí no planeta, certo? Em outro momento nós vamos comentar melhor aí o porquê acreditamos que elas foram as primeiras formas de vida a surgir aqui no planeta, certo? Se eu classifico lá ó, no meu reino protista, né, ó, no meu reino protista, eu classifico quem? Eu vou classificar então protozoários, né, ó, protozoários, certo? E vou classificar também algas, né, ó, protozoários e algas. Bem, protista, protoctista, ainda assim são protozoários e algas. A única diferença vai ser a classificação em relação ao número de células, certo? Quando eu classifico alguém do meu reino fungi, certo? Ó, do meu reino fungi, eu vou classificar quem? Os fungos, certo? Os fungos têm um reino próprio. Por muito tempo eles foram classificados como plantas, mas eles estão muito mais próximos aí dos animais do que plantas, e vamos ver o porquê neste mesmo canal aqui, certo? Se eu classifico alguém do meu reino Plantae, não, alguém do meu reino Plantae, eu estou classificando quem? Eu estou classificando as plantas. E se eu classifico alguém, como classificamos aqui já hoje, 3 espécies, eu estou classificando 3 animais, certo? Então, ó, já dá para entender o seguinte: quem são os pertencentes aí do meu reino Monera? Ora, bactérias e cianobactérias. Quem são os pertencentes ao meu reino protista? Ao meu reino protista, eu vou ter quem? Eu vou ter protozoários e vou ter algas, né? Deixa eu selecionar esse aqui da cor vermelha também, ó, vermelho e vermelho, certo? Quem pertence ao meu reino fungi? Pertence aqui os fungos. Quem pertence ao meu reino plantae? As plantas, certo? Quem pertence ao meu reino animalia? Os animais, certo? É bem lógico isso daqui, né? O que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós podemos fazer um esquema para observar aí o tipo de nutrição, o número de células, certo? Os representantes mais uma vez, certo? E como é essa célula, a organização celular desses 5 indivíduos aqui. Então acompanhe aqui comigo no próximo quadro. Então veja só, pessoal, eu montei aqui uma tabelinha aqui para nós observarmos algumas características aí desses indivíduos pertencentes aos seus respectivos reinos: Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Eu vou começar aqui pelo reino Monera, né? Ó, o reino Monera, então, ele apresenta qual tipo de célula, pessoal? Ó, o reino Monera, pessoal, são as bactérias e cianobactérias, certo? Então já citamos ali em cima quem são os seus representantes, né? Então vejam só, o tipo de célula que ela vai apresentar é a célula do tipo procarionte, né? E não vai dar para escrever tudo aqui, então vou colocar esse Pro-C, né? Ó, esse Proc aqui indica que a célula é procarionte, certo? É o único grupo que vai apresentar célula do tipo procarionte, ou seja, né, a ausência de um núcleo bem organizadinho com material genético, né? Onde que fica o material genético desse indivíduo? Todo soltinho lá no citoplasma, beleza? Agora, ó, daqui para baixo, pessoal, vai ser tudo eucarionte, né? Então, ó, aqui no protista ou protoctista é eucarionte, no fungi é eucarionte, no plantae é eucarionte, e no reino animalia, certo? É eucarionte, certo? É bem facinho de entender isso aqui. Existe uma coisa, pessoal, que é interessante nós destacarmos aqui, ó. Se eu voltar aqui na classificação dos seres vivos, eu tenho aqui, ó, alguma coisa que é maior aqui do que esse reino também, certo? Ó, eu tenho algo que eu chamo aqui de domínio, certo? E esse domínio, pessoal, ele pode ser eucária, procária e árquea, certo? Mas o que nós vamos utilizar aqui, ó, hoje, vai ser só o eucária e o procária, certo? Então vejam só. Nesses exemplos que nós demos aqui para vocês, foram todos exemplos de classificação do reino animal. Então, ó, todos são o quê? Todos são eucariontes. Então, todos aqui pertencem, né, ó,
todos pertencem ao domínio, né, ó, ao domínio Eukarya, certo? Todos pertencem ao domínio Eukarya. Ah, mas se eu estivesse classificando uma bactéria, qual seria o domínio? Ora, a bactéria não é procarionte, então seria Procária, certo? Então, ó, seria Procária ou seria então Procária, beleza? Então nós temos aí algo que é maior do que o reino, que seria o domínio, beleza? Mas é bem fácil de lembrar se você observar aqui o nosso esqueminha da tabela, certo? Então, Monera tem qual tipo de célula? Procarionte, eucarionte, 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 Monera, procarionte, protoctista, fungi, plantae e animalia, eucarionte, beleza? Bem, em relação à quantidade de células, vamos lá, eu tenho indivíduos que têm uma célula, tem 2, 3, 4, 5, 6, 1 bilhões de células, certo? Esses indivíduos aqui, ó, pertencentes ao reino Monera, certo? Eles são chamados de uni. Mas uni o quê? Unicelulares, ou seja, uma bactéria, a bactéria em si já é a sua própria célula. Ela é um organismo unicelular. Joia? Agora vem a questão aqui, ó, protoctista. Seguinte, pessoal, se eu falo, ou se eu digo que o reino é protista, eu classifico quem? Algas e protozoários. Mas qual é a diferença? Eu coloco algas unicelulares e protozoários unicelulares, certo? Os protozoários são unicelulares. Agora, se eu digo que é no reino protoctista, certinho, eu acrescento aqui, ó, além de uni, certo? Eu acrescento também pluri, certo? Ó, pluri. Além de uni, eu acrescento aqui também pluri. Deixa eu diminuir a fonte aqui para ter espaço, certinho? Então, quem são os representantes do reino protoctista? Algas e protozoários. Qual o tipo de organização celular? Eucarionte. Quantas células tem neste grupo? Tem organismos que são unicelulares e tem organismos que são pluricelulares, beleza? No caso dos fungos, também eu tenho duas classificações. Eu tenho organismos que são unicelulares e eu tenho organismos que são pluricelulares, beleza? Quando eu chego aqui no reino Plantae, eu tenho somente pluricelulares. E quando eu chegar aqui no reino Animalia, eu tenho somente pluricelulares, ok? Vamos lá, pessoal, em relação à nutrição. Produzem o próprio alimento? Não produzem o próprio alimento. Relembrando, quando produzem, heterótrofos. Quando não produzem, autótrofos, certo? E nas bactérias do reino Monera, eu tenho tanto autótrofos quanto heterótrofos, certo? Então eu tenho bactérias que produzem e tenho bactérias que não produzem, certo? Eu tenho nesse grupo aqui, ó, bastante bactéria que promove a fermentação, certo? Que seria a produção de álcool a partir da matéria inorgânica, certo? Eu tenho bactérias também que realizam uma espécie de fotossíntese também. Então eu tenho aqui, pessoal, organismos que produzem e não produzem o próprio alimento, joia? Assim como no reino protoctista, lembra que no reino protoctista eu tenho quem? Eu tenho algas, certinho? E as algas, elas estão bem próximas das plantas, né? Se nós pegarmos a classificação biológica, as algas, elas vêm antes das primeiras plantas que surgiram na Terra, que foram as briófitas, certo? Então, briófitas seriam plantas. Antes das briófitas eu teria algas, beleza? Então, ó, as algas, elas realizam fotossíntese também. Então, nesse grupo aqui, eu tenho organismos que são autótrofos, mas eu também tenho aqueles que não fabricam o próprio alimento, que são os heterótrofos, certo? Aqui, pessoal, ó, no reino fungi, eu tenho quem? Eu tenho os heterótrofos por absorção. Então, ó, esse et aqui significa que eu tenho os heterótrofos por absorção. Joinha, pessoal? E eu tenho aqui também agora, ó, no reino Plantae, eu tenho os organismos autótrofos, beleza? E no reino Animalia, eu tenho os organismos heterótrofos, certo? Assim já dá para entender que existe uma teoria que diz que os primeiros organismos vivos que surgiram na Terra seguiriam uma hipótese chamada de hipótese autotrófica, ou seja, eles conseguiam, a partir ali da matéria simples, converter ali numa matéria um pouco mais complexa, né? Então, acredita-se que seriam os primeiros organismos vivos, quem? Bactérias autotróficas, certo? Que realizavam o quê? Quimiossíntese. Joinha? Então, vamos lá então, pessoal. Mas e a respiração, né? Como que é a respiração? Vamos lá. Quem respira quem precisa de oxigênio é um organismo
aeróbio. Então, aeróbio, aer de aeróbio. Quem respira na ausência, ou quem consegue viver na ausência, eu vou chamar de anaeróbio, certinho? Então vejam só, aqui nas bactérias eu tenho aeróbio e eu tenho anaeróbio, certo? E eu tenho aqui as bactérias que podem viver. Existe, por exemplo, algumas bactérias que são anaeróbias, mas quando elas entram em contato com o oxigênio, para elas é indiferente, certo? E eu tenho organismos aqui no mesmo reino que são anaeróbias, mas que não toleram de forma alguma aí a presença de bactérias, certo? A presença de bactérias não, né? A presença aí de oxigênio, certo? Então eu tenho nesse caso aí, pessoal, as bactérias que são facultativas e aquelas que são estritas. Nós vamos comentar melhor isso aí quando começarmos a falar exclusivamente aí do reino Monera, certo? No reino protoctista ou protista-protoctista, certo? No reino protoctista eu tenho organismos que são aeróbios. Existem algumas espécies também de anaeróbios, mas eu não vou citar aqui agora, porque vamos pegar assim a grande maioria. A grande maioria é aeróbio, certo? Aqui no reino fungi, todos são aeróbicos, beleza? No reino plantae, todos são aeróbicos, joia. E no reino animalia, todos aqui também são aeróbicos, certo? Agora vamos lá, onde que vivem, né, pessoal? Onde será que vive uma bactéria, né? A gente pensar, por exemplo, assim, eu não sei onde que vive uma bactéria. Mas uma bactéria, pessoal, ela pode ter ali, ó, tanto um habitat terrestre, certo? Ou tanto um habitat aquático, certo? Então ela pode viver tanto aí em um ambiente úmido, certo? Tanto num ambiente aí mais seco, por exemplo, um ambiente terrestre, assim por diante, né? Existe ainda bactérias, né, que nós vamos conhecer um pouco mais adiante, as arqueias, que vivem lá em regiões onde nem imaginaríamos ser possível viver, e as bactérias vivem, né? Por isso acredita-se que estas seriam as primeiras formas de vida. Então, ó, ambiente que elas vivem, aquático, terrestre. Vamos lá, pessoal, será que causam doença? Algumas causam doença e algumas não. As que causam doença eu vou chamar de patogênicas e as demais eu vou chamar de vida livre, ok? Então elas podem ser patogênicas e podem ser também de vida livre, beleza? Vamos lá, onde que vive um protoctista, né? Onde que vive um protoctista? Ele vive num ambiente aquático, né? Um ambiente aquático é o lugar que ele vive. Vamos lá, tem protozoário causador de doença? Se tem, e tem bastante, hein, pessoal? Vamos ver lá, por exemplo, a doença de Chagas, leishmaniose, são todas aí doenças causadas aí por protozoários. Mas a grande maioria tem sua vida livre, né? Então eles vivem em ambientes aquáticos. Podem ser de vida livres, ou eles podem ser aí, no caso, organismos causadores de doenças, que seriam aí os parasitas, certo? Assim como os fungos, né? Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, onde que vive um fungo? Ele vive lá em ambiente aquático e em ambiente terrestre também. Então, um fungo causa doença? Um fungo causa doença. Um fungo, então, pode ser um decompositor. Nesse caso, o decompositor, ele não causa doença. Ele tem uma importância biológica tremenda. Por quê? Ele promove a reciclagem da matéria orgânica. Onde que eu tenho decompositores? No reino Monera, bactérias saprófitas. E eu tenho aqui os fungos, que também são decompositores. Mas eu tenho aí fungos que são parasitas. E esses causam aí um malefício aí para os seres humanos, para a agricultura e tal. E esses fungos aí causam aí uma certa irritação, né? Causam doenças e tal, beleza? Mas existem muitos aí que são de vida livre, beleza? E lá no reino plantae, eu tenho planta parasita sim, né? Ó, eu tenho planta de vida livre, tenho planta de vida livre também. Onde que elas vivem? Elas vivem onde? Em ambiente aquático e em ambiente terrestre, certo? Será que eu tenho algum parasita aqui no reino animal? Ou se tenho bastante, certinho? E onde que vivem esses caras aqui? Esses caras, pessoal, eles vão viver onde? Eles podem viver aí, ó, tanto no ambiente aquático, tanto no ambiente terrestre, beleza? Em relação a uma outra característica, pessoal, que seria a característica de formar tecido ou não, vamos lembrar o seguinte, ó, reino Monera, certo? Ó, reino Monera não forma tecidos, né? Ó, então aqui não tenho tecidos no reino Monera. No reino protista eu não tenho tecidos verdadeiros, certo? E aqui, ó, no reino fungi também não tenho tecidos verdadeiros. E os tecidos verdadeiros vão aparecer aqui no reino plantae e no reino animalia, ok? Bem, então essa foi a parte da classificação dos seres vivos. Espero que tenha ajudado, ok? Eu aguardo vocês aí para o próximo vídeo.